Capítulo 4. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo número 4. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Caso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tomado o meu castigo, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Amém? Eu ia falar, pode se sentar, mas já estamos assentados. Feche os seus olhos nessa hora. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos, meu Deus, pela tua fidelidade. Eis aqui a tua palavra essa viva e eficaz. Palavra essa, meu Deus, que o Senhor mesmo disse na tua palavra: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e pedimos ao Senhor: fala conosco, nos abençoa através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vimos aqui um texto, até muito conhecido, a história de Abel e Caim, ou Caim e Abel. A ordem dos fatores não altera o texto. E aqui se trata também o primeiro assassinato na face da terra. Uma história triste porque um irmão assassinou o outro. Mas para entrarmos nesse texto, nós temos que ir lá no jardim do Éden. A Bíblia diz que quando Deus cria ali o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher Deus fez ali, formou da costela de Adão, depois de Deus ter dado ali um sono em Adão, Deus fez ali a primeira cirurgia
na terra, né? Onde Deus ali abriu a costela do homem, tirou uma costela e formou Eva. E aí você conhece o contexto. A Bíblia diz então que ambos, né, pecaram. A Bíblia diz então que eles foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos ali do paraíso. A Bíblia diz então que eles continuaram a sua vida na terra. A Bíblia diz então que ali eles se conheceram e ali a família aumentou, né? Devido à ordem de Deus, que eles se multiplicassem sobre a face da terra. Aí a Bíblia nos mostra que aqui aconteceu algo que paira nos dias de hoje. O que paira nos dias de hoje? Aqui nos mostra a história, o relato da igreja atual. A igreja do século 21. Uma igreja que, mediante a própria palavra, diz que é necessário. O apóstolo Paulo escreveu em suas cartas, dizendo que, né, mais precisamente aos Coríntios, ele diz que é necessário que acontecesse isso para que os verdadeiros se manifestassem. A Bíblia nos mostra que a história, né, de Caim e Abel, mas mostrando ao mesmo tempo a história de duas igrejas. Como assim, pastor? Duas igrejas? Uma igreja só, mas a igreja se dividindo em duas partes. A igreja, né, que nós podemos intitular a igreja da geração de Abel e a igreja da geração de Caim. A Bíblia diz que Adão coabita com Eva, sua mulher, e nasce os dois meninos, Caim e Abel. Caim foi ali um lavrador e Abel pastor de ovelhas. A Bíblia diz então que, né, ambos foram criados, nasceram, né, já com esse dom de, né, um de mexer com a terra, o outro de criar os animais ali, né, ou seja, a pecuária, e o outro ali cuidar dos animais. A Bíblia diz então que chega um momento que é propício para o homem, o momento de agradecer a Deus, porque todas as vezes que nós ofertamos, é um momento de agradecer a Deus, é um momento de gratidão ao Senhor, e isso desde o primórdio da humanidade, né? Deus, né, o homem já teve essa incumbência de agradecer a Deus. Por quê? Porque eles eram, né, os primeiros ali da criação, os primeiros, né, habitantes da face da terra. E a Bíblia diz então que ambos trouxeram uma oferta. Aí se encontra então aquela, né, a geração de Abel e a geração de Caim. A geração de Abel, né, a Bíblia diz que Abel, ele trouxe das primícias do rebanho, ou seja, o primeiro animal ali que nasceu, Abel disse: esse aqui eu vou separar em gratidão ao Senhor por ele ter me abençoado nesse rebanho a qual eu tenho, né, cuidado. Ele foi grato àquilo que Deus havia feito na vida dele. Mas a Bíblia diz que Caim, passado alguns dias, Caim pega do fruto que ele estava ali trabalhando na terra e traz para o Senhor. Ou seja, a geração de Abel trouxe das primícias, ou seja, ele pensou primeiro em realizar um ato de gratidão a Deus. Em contrapartida, a geração de Caim, né, se preocupou primeiro em trazer das sobras do resto, ou seja, ele pensou em si mesmo, depois ele pensou em Deus. Depois ele pensou em agradecer a Deus. Depois ele pensou, não, depois eu agradeço a Deus, eu faço isso, ou seja, ele se alimentou do fruto que ele colheu, ele, né, usufruiu daquele fruto e depois falou assim: agora o que sobrou aqui eu vou levar para Deus.
vou levar em gratidão a Deus. O ato dos dois foi o mesmo. Mas entenda uma coisa. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus não se agradou de Caim e não se agradou da sua oferta. Ou seja, o problema não foi apenas ofertar. Ou seja, a conduta de ofertar também conta diante de Deus. Não adianta eu ofertar ou fazer um ato de agradecimento a Deus, seja como oferta, seja algo em prol de Deus, se o meu coração está com outro propósito. Então Caim, a geração de Abel, agradava a Deus, a atitude de Abel agradava ao Senhor. A maneira de se portar de Abel atraía a presença de Deus, tornava, ele agradava o coração de Deus. Em contrapartida, as atitudes de Caim desagradavam o coração de Deus. A ponto de a Bíblia dizer que Deus não se agradou nem dele, nem da sua oferta. Mas por que colocou ele primeiro? Por que colocou primeiro a pessoa? Porque Deus não está preocupado com a oferta, Deus está preocupado com o coração da pessoa. A Bíblia diz que houve uma mulher que colocou apenas 2 moedinhas do gasofilácio. E Jesus estava observando no momento da oferta. A Bíblia diz que outros vinham e colocavam grandes quantidades. E Jesus perguntou: olha, quem deu mais? Aí imagina alguém pergunta: Senhor, mas você não está vendo que o fulano trouxe sacos de dinheiro, o outro trouxe muito, e aquela mulher só trouxe 2 moedinhas? Aí a Bíblia diz que Jesus falou: não, aquela mulher deu mais que todos, porque ela deu do seu sustento, ou seja, ela colocou o coração dela ali, a atitude dela. Deus não estava olhando para a quantidade que ela colocou, e sim para a atitude dela. Aqueles homens colocaram: não, isso aqui não vai me fazer falta, eu coloco um saco aqui, mas tem uns 20 guardados lá em casa. Ou seja, não é o ato de colocar, de ofertar, e sim o coração. A Bíblia diz: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então não adianta a gente ofertar se o nosso coração está diante de Deus. Não adianta a gente contribuir se a nossa atitude interna é outra. Então a atitude de Abel agradou a Deus, mas a de Caim não. Verso de número 5 diz assim: Abel, ele não se irou diante da vontade de Deus, mas Caim se irou diante da vontade de Deus. Então, às vezes, Deus direcionou, Deus falava, Deus orientava Caim, orientava Abel, mas Abel se irava, ou seja, Caim se irava, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e a dele não. Você não vê ele questionando a Deus: Deus, por que o Senhor não aceitou a minha oferta? Por que o Senhor não se agradou? Não, ele não faz nada disso. A Bíblia diz que simplesmente ele se irou. Ele se irou por Deus honrar o seu irmão. A geração de Abel se alegra com a vitória do irmão, com o crescimento do irmão, mas a geração de Caim fica irado quando vê o seu irmão sendo agraciado por Deus. A geração de
de Abel procura viver em comunhão com os irmãos e não os assassina. Mas a geração de Caim quer ver a morte do seu irmão, custe o que custar. A Bíblia diz que Caim simplesmente chegou para Abel e diz: Abel, vamos ao campo. Vamos ao campo. E Abel, na sua inocência, foi. Não tinha maldade no coração. Não tinha aquele, como diz, não foi assim com o pé atrás, não, ele foi na inocência. A Bíblia diz que quando chegou lá então, Caim esperou uma oportunidade e assassinou seu irmão. A geração de Caim é assim, espera uma oportunidade para matar o seu irmão, seja com palavras, seja com atitudes, seja com movimentos. Mas a geração de Abel é uma geração de coração limpo, uma geração que aceita a vontade de Deus, que quer estar em comunhão, que entende que a Bíblia diz que aonde há comunhão, ali o Senhor está, ali o Senhor estabelece a bênção, como diz o Salmo 133, que quão bom é que os irmãos vivem em união. Mas a geração de Caim não quer união. A geração de Caim, ela não quer. Ela quer, se possível, assassinar, matar. Mas a geração de Abel é uma geração que espera a resposta de Deus, que espera o mover de Deus. Aí a geração de Abel é uma geração abençoada. É uma geração que aceita a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus falou com Caim: Caim, se você proceder mal, você não vai ser aceito. Mas todavia, se você proceder bem, você não vai ser aceito. Ou seja, Deus estava disciplinando Caim para que ele entendesse que ele estava errado. Mas a Bíblia diz que Deus falou para ele: olha, o pecado jaz à porta. Ou seja, o mal está aí, Caim. Está te tentando, Caim. Deus estava vendo o coração dele, o que ele estava a ponto de fazer, mas mesmo assim Deus estava o avisando. O que eu aprendo aqui? Ninguém cai sem Deus avisar. Sempre quando há uma queda, Deus sempre avisa. Deus sempre, não existe aquela questão: o fulano desviou de um dia para o outro, o fulano parou de se desviar. Não existe isso. É uma questão que gradativa. O adversário vai trabalhando ali até ele conseguir o objetivo dele. E a pessoa vai só, como diz Caim, no chamado laço do passarinheiro. E quando ela assusta, já está distante da presença de Deus. Caim, Deus estava lhe orientando ele: Caim, se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito. Então cabe a você dominar. Ele não quis nem saber o que Deus estava falando com ele. Ele simplesmente chamou o irmão dele para o campo, foi lá e assassinou o irmão. Aí a Bíblia diz que Deus olha para ele, olha, verso de número, vou estar lendo com você aqui, verso de número 14, verso de número 11 e 14, assim, olha: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E verso 14: eis que hoje me lanças fora da tua terra, fora da terra e da tua presença. Hei de esconder-me e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará.
Então a geração de Abel é uma geração abençoada, que ouve a voz de Deus, que entende o querer de Deus. Mas a geração de Caim, mesmo Deus falando, foi lá e assassinou seu irmão. Aí Deus, como a Bíblia diz que a lei da semeadura, ela não escolhe, a lei da semeadura, ela não escolhe se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é azul. Não. A lei da semeadura é universal. Plantou, colheu. Aí Deus falou, olha, por causa da sua atitude, você será maldito. Deus falou com ele, você pode até trabalhar, mas a terra vai reter a força. Ou seja, aquilo que você faz, até o que você faz, não vai prosperar, por causa da sua atitude. Mesmo eu te alertando, você decidiu fazer segundo o seu querer. Aí a Bíblia diz que ele teve que sair da terra e saiu da presença de Deus. Então a geração de Abel está próximo de Deus. É uma geração abençoada. É uma geração que tudo que coloca a mão prospera. Como José, que era temente a Deus. A Bíblia diz que aonde José colocava a mão, ele prosperava. E o texto diz que Deus era com José. Mesmo no cárcere, mesmo no calabouço, ainda assim a presença de Deus estava com ele. E foi um homem muito abençoado. Então a geração de Caim é uma geração maldita. É uma geração que segue o seu curso sem respeitar a vontade de Deus. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia, a terra não prosperava. E a Bíblia diz que ele andou errante, fora da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele teve que viver escondido. Ele disse, olha, eu vou me esconder, porque se alguém me encontrar, alguém vai me matar. Ou seja, o medo da morte. Porque isso, a geração Caim tem medo da morte. A geração Caim tem medo da morte, porque sabe que se morrer sem a presença de Deus, porque ele diz, olha, eu vou me lançar fora da terra e fora da tua presença. A geração de Caim, além de estar errante, sem direção de Deus, teme a morte. Mas a geração de Abel sabe que o viver é Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o meu viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Aí alguém vai pensar, mas como morrer é ganho? Porque Paulo sabia, se hoje eu deitar a minha carne, deitar nessa terra, eu me encontrarei com o Criador. Então a geração de Abel é uma geração que se alegra em encontrar com o seu Salvador. Mas a geração de Caim tem medo da morte, porque sabe que a morte, sem a presença de Deus, o levará para o abismo, para o inferno. Mas a geração de Abel sabe, se hoje o Senhor me chamar, eu estarei preparado para encontrar com Ele. Eu estarei preparado para encontrar com o Salvador. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado.